Nosso objetivo dessa aula é introduzir a matéria da informática sobre o hardware e sobre o software. É importante conhecermos os conceitos básicos de informática. Os mais lembrados e que são base para tudo que iremos ver daqui para frente é a diferença entre o hardware e o software. Você está vendo aqui que o hardware é tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que se consegue pegar. Então, a parte física do computador é o hardware. Isso é o hardware. Já na parte lógica do computador é chamada de software. E o que é a parte lógica? Então, na imagem temos uma ilustração. Você está vendo aí vários tipos de softwares. Você está vendo as logos de diversos softwares do mercado que nós temos. Então, o seguinte, o software irá ser instalado no hardware. O software é algo que estará dentro do hardware. É ele que será algo lógico. Quando a gente fala em algo lógico, é algo que não é palpável, é abstrato. Mas é importante que a gente veja alguns exemplos. Então, vamos ver os exemplos de hardware e de software. Vamos ver aqui os tipos de hardware. Quando a gente fala em hardware, é importante a gente conhecer alguns tipos de hardware. Por exemplo, nós temos um tal de mainframe, computador de grande porte. O mainframe são aqueles computadores que são usados em grandes corporações, como o banco. Nós temos aí a Caixa Econômica, Banco do Brasil. Lá no data center da empresa, nós temos um conjunto de servidores de grande porte e esses servidores são chamados de mainframe. Uma arquitetura totalmente diferente, desconhecida de muitos de nós. Muitos de nós não conhecemos essa arquitetura. É bem diferente daquilo que estamos acostumados a ver no dia a dia. Olha mais um tipo de hardware, PC. PC é chamado de Personal Computing ou computador pessoal. Os PCs são então computadores que foram fabricados, que foram criados para serem usados por nós, usuários finais, e não para grandes corporações, para um grande processamento de dados. São computadores para nós, usuários finais. Mas quando a gente fala em Personal Computing, o que vem na mente são aqueles computadores de mesa, são chamados desktops, computador de mesa. Com o tempo, a necessidade de mobilidade trouxe para nós uma nova geração de computadores. Olhem aqui, nós temos os notebooks, que são computadores portáteis. Eles têm a mesma arquitetura dos PCs, dos desktops, mas eles são portáteis, que podem ser manuseados, que podem ser levados para cima e para baixo, eles podem ser conectados a redes móveis e assim por diante. Então, esses notebooks podem ser chamados de laptops. Não é muita novidade, Muitos de nós já conhecemos isso, já usamos, já temos isso. Mas também estamos numa geração de mais tipos de hardware. Vejam aqui, nós temos o tablet, e dentro do tablet nós temos o iPad, o Galaxy Note e vários outros. Tem gente que quando vai comprar um tablet, aí fala, vou comprar um tablet. Não, vou comprar um iPad. Aí, gente, um iPad é um tablet. Um tablet é um iPad, assim como todos os outros tablets. O tablet, ele, de certa forma, é um microcomputador. Ele tem processador, ele tem memória de armazenamento, ele tem memória de processamento, conexão com a internet móvel, ou seja, ele é um equipamento computacional. Só que ele ainda é portátil do que um notebook. Por quê? O tablet, na verdade, é só a telinha, só a tela. Ele não tem um teclado físico.
ele tem um teclado digital na tela, sendo que alguns tablets ainda permitem você acoplar um teclado físico neles, né? São chamados os tablets conversíveis, né? Que já podem colocar teclados físicos. A verdade é que esses tablets, eles vieram para ficar. Cada vez mais pessoas usam esse tipo de hardware, né? Assim como os notebooks e PCs, eles possuem dentro deles softwares que são instalados, né? Eles possuem uma arquitetura semelhante aos notebooks. É claro que uma arquitetura muito mais reduzida, né? Mas eles possuem da mesma forma esses componentes computacionais. Mas nós temos hoje também outra geração, né? Outro tipo de hardware, né? Vejam aqui, nós temos o smartphone, né? Vamos ter aí o iPhone e outros vários tipos de modelos de smartphone. O que são smartphones, né? São aqueles telefones que até ligam, né? Até fazem as ligações, na verdade. Porque até a última coisa que você faz hoje com o celular é ligar. É isso. O resto você fica ou no WhatsApp, ou mandando mensagem, ou até fazendo ligações do WhatsApp, no Skype, mandando mensagens, que também fazem as ligações de vídeo, conferência, não é isso? Acessa a internet, vê seus e-mails, entra lá no Twitter, né? Vai lá no Facebook, compartilha informações, Instagram, joguinho e tantos outros. Menos fazer ligações, né? E você se conecta neles em redes públicas, em redes privadas, em redes corporativas, em intranet, em extranets. Vejam só, quanto tipo de hardware, né, nós temos. Sem falar de outros tipos de hardware, não é isso? Vamos ver também aqui, ó, os periféricos. Os periféricos também são hardware, né? E o que são? São aqueles dispositivos de hardware que são acoplados a um hardware central, digamos assim, né? Um sistema de hardware computacional. Vejam só, um exemplo de periférico está na periferia, ou seja, é aquilo que auxilia um sistema central de um conjunto de soluções de hardware central, né? Então, a gente tem um computador, notebook, a gente tem tablets, tem esses conjuntos, né? Esses nomes que eu estou falando aqui são responsáveis pelo processamento das informações, né? Então, eles são um sistema central e são eles que são responsáveis pelo processamento da informação. Então, o que temos aí? Quais são os tipos de periféricos? Nós temos impressora, que são um tipo de periférico, mas pode ter webcam, scanner, microfones, fones de ouvido e tantos outros tipos de rádio, né? Tantos outros tipos de periféricos, que são dispositivos de hardware também. Então, veja só, hardware pode ser várias categorias de dispositivos, ok? Então, isso que é hardware, é a parte física, né, daquilo que processa do sistema computacional. Tudo aquilo que você pega, tudo aquilo que é físico, né, que é palpável, isso é o hardware. Agora vamos falar do software. Vejamos aí um tipo de software, né? Um dos primeiros que eu diria que é um dos mais importantes softwares que nós temos. São então os sistemas operacionais. Nós temos o Windows, Linux, macOS e o Android. E tantos outros sistemas operacionais, né? Então vejam só, eu tenho hardware, né? Mas para que um hardware funcione, para que o hardware faça alguma coisa, né? Ou processe alguma coisa, eu preciso de software, né? E a analogia que eu gosto muito de usar é a seguinte: com relação aos sistemas operacionais, fazendo a diferença, o hardware é como se fosse o corpo, né? O corpo humano. Ele é a parte física do ser humano, né? Só que o corpo, ele, para poder ter alguma atitude, para poder fazer alguma coisa, ele precisa de uma alma, né? Um sistema operacional. Não é isso? Os sistemas operacionais são a alma do computador. Por quê? Porque são os sistemas operacionais que dão vida ao computador. Sem o sistema operacional, aquele computador ele não iria funcionar. Não é isso? Não iria ter utilidade nenhuma. Mas o que faz o computador ter vida?
Apesar dele ter placa-mãe, dele ter memória, dele ter processador, mas para ter vida ele precisa de um sistema operacional. E aí nós temos vários tipos de sistemas operacionais. Vamos ter, como eu falei, o Windows, né, da Microsoft, que é um sistema operacional proprietário da Microsoft, né? Nós temos também o Linux, né, que é um software livre, que é outro tipo de sistema operacional. Você também instala ele no computador. É importante você saber uma dica: é possível instalar mais de um sistema operacional em um mesmo computador. Isso significa que eu posso usar o Windows e o Linux no mesmo computador. Quando isso acontece, chamamos de dual boot, ou seja, ele pode carregar mais de um sistema operacional. Por quê? Porque ele pode fazer mais de um boot. Ele pode carregar o Windows ou carregar o Linux, né? Boot significa o carregamento do sistema operacional, ou seja, a inicialização do sistema operacional. Boot é isso, né? Okay? Nós temos também outros tipos de software, é isso? Que é o pacote Office, né? O pacote de escritório, o MS Office e o LibreOffice. São um conjunto de softwares, né? Um conjunto de programas, né, que servem para realizar trabalho no dia a dia, né? Em um escritório, em casa, na escola, né? A apresentação de slides, e assim por diante, né? Usar e-mail, etc. Temos também os navegadores, não é isso? Que é um outro tipo de software. O que são navegadores? Eles são chamados também de browser, né? Que é o nome em inglês, né? Temos o Google Chrome, temos o Mozilla Firefox, temos o Internet Explorer, tem o Opera, o Safari, que é da Apple, né? E para encerrar, temos também outros tipos de software, né? Que são as ferramentas, né? Como o antivírus, que serve para proteger contra ameaças, não é isso? Temos o Skype, né? O Adobe também, e o PDF.